Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Você vai assistir nesta hora a videoaula referente à Epístola de Paulo aos Romanos. Estamos iniciando a primeira videoaula deste segundo trimestre de 2016. E a lição deste trimestre, nós vamos estudar sobre a maravilhosa graça baseada na carta aos Romanos. Como você pode ver, essas mãos estendidas nos mostra que nós necessitamos da graça de Deus. Sem a graça de Deus não somos ninguém. Então, seja bem-vindo ao nosso portal e vamos avante. A Epístola de Paulo aos Romanos, uma rápida introdução, visto que já vamos começar da lição 2, e devido a estarmos gravando a nossa primeira aula hoje. Então, a carta de Paulo aos Romanos, ela é considerada a epístola magna da fé cristã. Nós já estudamos uma lição em 98, eu estou com essa lição aqui, comentada pelo pastor Ezequiel Soares, uma lição maravilhosa, e serve como subsídio para todos os professores que quiserem buscar recurso. Você vai encontrar nessa lição de 98. Então, a epístola de Paulo, como nós falamos, é considerada aos Romanos a epístola considerada como a epístola magna da fé cristã. E nessa epístola nós já ouvimos comentários de algum escritor que diz o seguinte: que qualquer cristão que compreender a carta aos Romanos, ele nunca mais será a mesma pessoa. Quem entender Romanos será, na verdade, um crente diferente. A sua vida vai ser uma vida de constante crescimento espiritual. E nenhum livro do Novo Testamento, da Bíblia, podemos dizer, tem tantos títulos como a Epístola de Paulo aos Romanos. Nós podemos ver os seguintes títulos dados a essa epístola. O Evangelho segundo Paulo é um dos títulos dados a essa epístola. O Evangelho do Cristo ressurreto. O Evangelho segundo Paulo, Tratado Teológico Paulino, o mais puro Evangelho e a principal das epístolas, etc. Então, esses são títulos que são dados à Epístola aos Romanos. E essa epístola é tão completa, irmão, que ela une todos os grandes temas da Bíblia, a saber, o pecado, que é um tema na Bíblia, a lei, o julgamento, o destino final da humanidade, fé, obras, graça de Deus, justificação, eleição, o plano da salvação, a obra de Cristo e a obra do Espírito Santo, a esperança cristã, a natureza e a vida da igreja, o lugar do judeu e do gentil no plano de Deus, a filosofia da igreja e a história do mundo. E mais aqui, para nós encerrarmos, a mensagem do Antigo Testamento, os deveres e a cidadania cristã, os principais temas do Antigo Testamento, já falamos, né? A moralidade pessoal, tudo isso está contido nessa epístola aos Romanos. Então é uma epístola completa, irmão, de tal maneira que muitos reformadores, grandes homens de Deus, que tiveram a sua história, eles deram testemunho dessa carta, como por exemplo, John Wesley, que foi um grande avivalista britânico. Ele diz o seguinte a respeito da carta aos Romanos. Ele foi fundador da Igreja Metodista e ele diz da carta aos Romanos que tudo começou com Romanos. Todos que estudam teologia, na verdade, conhecem sobre esse grande homem de Deus chamado John Wesley. Outro homem que falou foi Agostinho, bispo de Hipona, testemunhou da carta aos Romanos.
dizendo que Romanos 13:13 mudou a sua vida. Martinho Lutero, o grande reformador, ele falou o seguinte, ensinando, fazendo uma exposição da carta aos Romanos, aos seus alunos, ele disse que a carta aos Romanos, ainda que ele cresce nos 66 livros da Bíblia, ele disse que a carta aos Romanos, se perdesse todos os demais livros da Bíblia e restasse apenas Romanos e o Evangelho de João, seria o suficiente para a preservação da doutrina cristã. Então é um livro, é uma epístola maravilhosa. Também João Crisóstomo foi o maior pregador do século V. Ele também testemunhou da carta aos Romanos, dizendo que ele pedia que fosse lido todas as semanas fosse lido a carta aos Romanos. E muitos outros homens, né, que testemunharam a respeito dessa epístola maravilhosa. Então nós vamos dar continuidade aqui falando sobre a autoria da carta. Foi o apóstolo Paulo. Tércio foi o seu amanuense, ou seja, uma espécie de secretário, né, que ali escreveu essa carta. Está em Romanos 16:22. Foi escrita quando Paulo estava em Corinto, mais ou menos no ano de 57, e foi enviada à igreja de Roma através da irmã Febe, que era uma serva de Deus que servia ao Senhor na igreja de Cencreia. Então, vamos, como já falei, entrar na lição 2, visto que não tem como nós falarmos da lição 1, que já passou os dias. Vamos começar da lição 2. A lição 2 tem como tema a necessidade universal da salvação em Cristo. O textuário diz que, como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Romanos 13:10. A verdade prática, o pecado manchou toda a raça humana e somente o sangue de Cristo é suficiente para purificá-la. A leitura bíblica nós não vamos ler devido ao nosso tempo, mas você vai ler Romanos 1, versículo 18 a 20, versículo 25 ao 27 e capítulo 2, versículos 1 e depois o 17 e o 21. Na introdução da nossa lição, nós podemos observar o seguinte, que nós vamos compreender através desta lição, que é a necessidade universal da salvação, que o pecado em sua universalidade, ele atingiu os judeus, os gentios e toda a humanidade. É o que aprenderemos nesta lição. E em Romanos mostra que tanto os judeus como os gentios estão todos debaixo do pecado. Os gentios não tinham lei, apenas a revelação natural. E os judeus, eles tinham a lei e tinha também a revelação natural. E vamos ver mais adiante o que significa a revelação natural. O primeiro ponto da nossa lição, agora, antes de iniciarmos, no primeiro ponto, é importante você observar, ao dar a sua aula, o objetivo principal e também os objetivos específicos. Vamos falar apenas o principal, mas você pode estar falando os demais na sua classe. O objetivo principal é mostrar que o pecado manchou toda a raça humana. Por isso todos necessitam de salvação. Se você observar o objetivo principal e o ponto central, que está aí na página 13, o ponto central, você vai ver que é a mesma verdade do objetivo principal. Então o primeiro ponto da lição nos diz o seguinte: a necessidade da salvação dos gentios. Capítulo 1 de Romanos, versículo 18 ao 32. Então, nesse primeiro ponto vai falar sobre a rejeição, vai falar sobre a revelação e também sobre a punição. Sobre a rejeição, como os irmãos podem perceber nas suas lições, o estado que se encontrava os gentios, eles viviam sem lei, na verdade, era uma triste situação a qual encontrava aquele mundo gentílico. Era uma situação precária, uma situação espiritual degradante. E o pecado havia lançado eles para longe de Deus.
devido à sua obstinação, seu coração duro, o pecado os lançou para longe de Deus. Quanto mais distante do Criador, mais o pecado se manifesta de forma mais forte, né, na vida dos gentios. E o que aconteceu devido a essa rejeição dos gentios? Tem 3 coisas importantes que o professor pode observar na página 14, no subsídio teológico. Tem algo interessante aí. O que aconteceu com os gentios devido à sua rejeição do Criador? Primeiro, eles rejeitaram a Deus. Em seguida, eles elaboraram o seu conceito a respeito de Deus. Que conceito foi esse que eles elaboraram a respeito de Deus? Está aí no primeiro ponto, aí sobre a rejeição, lá no finalzinho desse primeiro subtópico aí, diz: e mudar a glória do Deus invisível, incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível. Então, eles criaram a sua própria imagem de Deus, mudaram a glória de Deus e fizeram imagens, né, de répteis, de tantos animais. Então, elaboraram o seu próprio conceito a respeito de Deus. E terceiro, eles cederam a toda espécie de iniquidade. Então, como a Bíblia diz que um abismo chama o outro, no Salmo 42:7, foi isso que aconteceu com os gentios, né? Rejeitaram Deus, elaboraram o seu próprio conceito a respeito de Deus e se entregaram à iniquidade. Mas Deus se revelou aos gentios através da revelação natural. O que é a revelação natural? Aí no segundo tópico, no segundo subtópico, do primeiro tópico. A revelação natural, ela significa o que está em Romanos 1:20, que diz que tudo, vamos ler na lição, fica melhor no texto bíblico da lição: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que foram criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, a revelação natural é a revelação de Deus através das coisas que foram criadas, como está também no Salmo 119, no Salmo 19, que diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, Deus se revelou aos gentios através da revelação natural. Os judeus tinham a revelação natural e tinha também a lei, mas a revelação natural também nos mostra que ninguém será inexcusável diante de Deus, ninguém terá desculpa diante de Deus, porque Deus fala através das coisas criadas. O terceiro tópico, subtópico aí do primeiro tópico, fala sobre a punição dos gentios. E esta punição, ela revela aí as consequências do pecado na vida dos homens. Eles endureceram seu coração, não cuidaram em ter conhecimento de Deus, ainda falando dos gentios, e por causa disso, eles se entregaram a paixões infames, mudaram a glória de Deus na imagem de homem corruptível, também de animais répteis, quadrúpedes. Então eles, na verdade, se entregaram a todo tipo de pecados. E Paulo destaca que essa atitude, que a rejeição dele levou à punição. Eles foram reprovados por Deus e foram cegados, né, por causa da sua própria incredulidade, e foram lançados na insensatez da idolatria e trocaram a glória de Deus por coisas corruptíveis. Então, no primeiro ponto, você vai falar isso que nós mencionamos, e lembrando que em no final de cada ponto tem uma síntese, ou seja, um resumo do que seria a mensagem central. Os gentios, no primeiro ponto, os gentios necessitam de salvação, pois também foram afetados pela queda. Então nós concluímos então o primeiro ponto e vamos estar entrando no segundo. O
O segundo ponto nos fala sobre a necessidade de salvação dos judeus. Romanos 2, versículo de 1 a 3 e também o versículo 8, que mostra o seguinte. Aqui na nossa lição temos aqui no texto bíblico, o versículo 1 fala: portanto és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Nós lemos aqui o versículo 1 que está na nossa lição, mas vamos estar com a nossa Bíblia aberta também para ler os demais versículos que são mencionados na lição. O versículo 2 e 3, vamos continuar aqui a leitura, diz o seguinte: e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Que coisas? As coisas mencionadas no capítulo 1. E bem sabemos, versículo 3, e tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo tu, escaparás ao juízo de Deus? Então, Paulo começa aqui a falar aos judeus, e diz: tu cuidas que, fazendo tais coisas, escaparás do juízo de Deus? Então, nós vamos ver aqui, nesse segundo ponto, os judeus em relação aos gentios. É a primeiro tópico, subtópico aí do primeiro tópico. O segundo subtópico, os judeus em relação à lei. E terceiro, os judeus em relação à aliança. Os judeus em relação aos gentios, Paulo revelou o método de diatribe na carta aos Romanos. Esse método de diatribe, irmãos, quem quiser depois consultar no dicionário, nós temos aqui uma pequena definição. O que significa diatribe? Diatribe é um discurso ou conversação filosófica, é um texto agressivo ou premeditadamente ofensivo, ou seja, uma crítica dura. Então Paulo sempre fala na carta aos Romanos utilizando o método de diatribe, quando ele falava aos judeus principalmente. E pelo tom duro adotado no discurso de Paulo, os gentios de fato encontravam-se numa situação deplorável diante de Deus. Entretanto, os judeus moralistas não estavam em melhor situação. Por que os judeus moralistas eles não estavam em melhor situação? Porque eles julgavam os outros, como diz aí na leitura que nós fizemos, capítulo 2 de Romanos, que eles também inexcusáveis quando julgavam. Por quê? Ele julgava os outros, mas também fazia o mesmo. Então eles não estavam em uma situação, na verdade, melhor do que os gentios, porque eles tinham a lei e os gentios tinham apenas a revelação natural. Então eles condenavam os gentios, mas praticavam os mesmos pecados que os gentios praticavam, ou pecados semelhantes. Por isso eram crentes carentes, por isso eram carentes da graça de Deus, da mesma forma que os gentios. Então eles não tinham diferença em relação aos gentios, pelo contrário, eles estavam ainda mais, na verdade, culpados devido a eles terem a revelação da lei. O segundo tópico, aí subtópico, diz o seguinte: os judeus em relação à lei. Paulo sabia que os judeus se orgulhavam da lei. Essa é uma grande certeza. Os judeus, eles se orgulhavam da lei e que fora dado no Monte Sinai, ao contrário dos gentios que possuíam apenas a revelação natural. O comentarista sempre enfatiza na lição, os irmãos vão perceber, sobre essa revelação natural. Havia uma incongruência entre o conhecer a lei e praticá-la, ou seja, os judeus, eles conheciam a lei, mas não praticavam a lei no sentido de interiorizá-la. Era algo apenas formal. Eles observavam, conheciam a letra da lei, mas não a interiorização das normas e preceitos, não a interiorização das suas normas.
Então, esse comportamento do judeu, do judaísmo, levou a um moralismo estéril e farisaico, ou seja, era algo apenas formal. O moralismo estéril, moralismo farisaico. E isso, na verdade, levou até a enfadar a Deus, né? No livro de Malaquias fala que Deus estava enfadado da vida do povo, né? O povo vivia uma formalidade, né? E não estava, na verdade, cumprindo a vontade de Deus, não estava interiorizando a essência, não tinha essência, na verdade, espiritual, porque não adianta conhecer a letra e não ter a essência na sua vida, né? A essência espiritual. Por isso que a Bíblia mostra que o véu do templo ele se rasgou em dois, de alto a baixo, quando Jesus foi crucificado, mostrando que tudo começa no alto. O João Batista também falou que o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Então tudo tem que começar do alto. E os judeus, eles obedeciam rigorosamente à letra, mas não tinham a essência. Nesse aspecto, de nada adiantava conhecer a lei e não vivê-la. Então não adianta a pessoa conhecer a palavra de Deus também e não obedecer. Infelizmente, o comentarista conclui aí esse segundo subtópico, infelizmente ainda existem, né? Exatamente isso que tem acontecido com muitos crentes hoje. Muitos crentes estão agindo dessa forma, conhecem a palavra de Deus, mas não estão praticando a palavra de Deus. E Tiago diz que aquele que conhece a palavra e não pratica é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, depois ele vai e se esquece daquilo que na verdade era. Os judeus em relação à aliança, o apóstolo Paulo faz uma pergunta que todo judeu, na verdade, ele tinha esse desejo de perguntar: qual a vantagem do judeu em relação ao gentio? Está em Romanos, capítulo 3, versículo de 1 a 2. E o próprio Paulo responde: muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Então a vantagem do judeu em relação ao gentio era muita, porque foi confiado os oráculos de Deus àquele povo na antiga aliança, mas eles não levaram o conhecimento desta aliança para as demais nações. Do contrário, praticaram idolatria, desobedeceram a Deus e receberam muitas punições devido à sua desobediência. E o apóstolo Paulo não nega os privilégios de pertencer ao povo judeu. Inclusive, irmãos, o apóstolo Paulo, ele até diz no capítulo 9 de Romanos, nós vamos chegar lá ainda no decorrer das lições. Paulo pergunta: porventura desprezou Deus o seu povo? Aí Paulo responde: de modo nenhum. Então Paulo mostrou, através do ensinamento da carta aos Romanos, que os judeus, eles tinham muitos privilégios em ser o povo de Deus. Mas a palavra de Deus, né, nos mostra que aquele que muito for dado, muito será cobrado. E um certo escritor chamado F.F. Bruce disse que a honra, ela leva consigo uma grande responsabilidade. Então os judeus tinham essa honra, né, de ter sido confiados os oráculos de Deus, mas não cumpriu com a sua responsabilidade de tornar a palavra de Deus conhecida entre as nações. Então aí nós estamos terminando o segundo ponto, a necessidade de salvação dos judeus. Tanto os gentios como os judeus estavam debaixo do pecado. E no terceiro ponto da nossa lição, nós vamos aqui ver mais alguns detalhes importantes: a necessidade de salvação da humanidade. Romanos 3, de 9 a 20, nós vamos ler só o versículo 9, que diz o seguinte: pois que somos
nós mais excelentes? Paulo pergunta. De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto os judeus como os gregos, que são os gentios, né, todos estão debaixo do pecado. Então a necessidade da salvação, ela é universal. Aí nós vamos entrar mesmo no tema da lição aqui do terceiro tópico, o tema da lição, a necessidade universal da salvação em Cristo. É um tema importantíssimo. Quando fala da necessidade universal da salvação, nós entendemos o seguinte: Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós vamos observar alguns versículos falando da palavra todos, que você pode ler na sua classe no domingo, que na verdade mostra a universalidade da salvação. Então Romanos 3, 23 já mostra que todos pecaram. Romanos 5 e 12 diz o seguinte: visto como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então a morte, que é a consequência do pecado, também passou a todos. Já que todos pecaram, a morte passou a todos os homens. Mas a boa notícia é que lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, diz o seguinte, que o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu por todos, para que os que vivem hoje não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou dos mortos. Também Tito, capítulo 2, versículo 11 diz que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. 1 Timóteo 2 e 4 diz que esta é a vontade de Deus, que todos os homens se salvem e que cheguem ao conhecimento da verdade. Atos 17, versículo 31 diz: mas anuncia agora a todos os homens e em todos os lugares que se arrependam. Então a salvação, ela é universal. Existe uma necessidade universal da salvação. Ainda temos outro versículo, 2ª Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que diz: mas é longando para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, o que Deus quer é que todos arrependam-se. E, concluindo essa parte, alguns versículos que você pode ler na sua classe, para mostrar a necessidade universal da salvação, que é o tema mesmo da nossa lição 2, né? João 3, versículo 16, mostra que Deus amou o mundo. Então, a salvação, ela alcança não somente uma nação, mas ela alcança toda a humanidade. Deus amou o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós entendemos aí que a universalidade da salvação, ela diz respeito, esse nome já diz que diz respeito a toda a humanidade. E nós podemos observar aí os valores e comportamentos, ainda no primeiro subtópico, ainda mostra que todos foram encerrados debaixo do pecado. Todos foram encerrados debaixo do pecado. Então, essa palavra todos vai aparecer em muitos versículos mostrando que a salvação é para todos. Quando fala a universalidade da salvação, irmão, nós entendemos que a salvação, ela é para todos. Jesus não morreu apenas por um grupo seleto, um grupo que foi predestinado para ser salvo e os demais para serem condenados. Não, Jesus morreu para salvar a todos. Todo aquele que crê será salvo, é o que diz a palavra do Senhor. Os valores e comportamentos é o segundo subtópico aí do terceiro ponto, que diz o seguinte, que os valores e comportamentos estão relacionados com o caráter e a conduta. O pecado
ele distorceu os valores e comportamento na sociedade, trouxe uma corrupção, né, na sociedade, deturpou o caráter e a conduta, e por causa disso os valores foram invertidos, trazendo assim para a humanidade marcas, né? Trouxe marcas de uma humanidade decaída, e somente em Cristo eles podem ser reorientados. Então, nós vamos fazer umas considerações aqui sobre a nossa conclusão. Então, nós estudamos os 3 pontos da lição, ainda que bem resumido. O primeiro ponto fala sobre a necessidade da salvação dos gentios. O segundo ponto, a necessidade de salvação dos judeus. E o terceiro ponto, a necessidade da salvação da humanidade. E a conclusão tem um detalhe importante, irmãos, na conclusão da nossa lição. A universalidade do pecado, isto é, que todos os homens estão debaixo do pecado e da condenação eterna, é uma doutrina claramente demonstrada na Epístola aos Romanos. Por outro lado, o universalismo, então é importante os irmãos explicarem a diferença entre a universalidade do pecado e o universalismo. A universalidade do pecado mostra que todos pecaram e que estão debaixo da condenação. É uma doutrina claramente que é exarada nas Escrituras. Mas o universalismo, ele mostra que no final todos serão salvos. Todos os homens, independentemente se creem ou não no Senhor Jesus, serão salvos. Então nós vemos que isso aí é uma heresia, pois ninguém será salvo se não aceitar o Evangelho, se não aceitar o Senhor Jesus Cristo. Então cabe a nós, portanto, nós que somos servos do Senhor, viver essa bendita salvação e também compartilhá-la, porque o Senhor Jesus, Ele nos chamou não somente para conhecer a salvação, para receber esta salvação, mas Ele nos chamou para que nós possamos sentir essa salvação e também compartilhá-la. E eu sempre gosto de lembrar um detalhe importante, quando fala sobre a salvação. Todo crente, irmãos, ele tem 3 coisas importantes a observar. Ou seja, primeiro, Jesus disse: vinde. Jesus fez o convite para a salvação. Segundo, Jesus disse: ficai. O vinde está em Mateus 11, 28. O ficai está em Lucas 24, 49. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então ficai. E o terceiro detalhe importante aí é o ide. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então Jesus disse: vinde, ficai e ide. Então é o que nos mostra aqui na conclusão desta lição. Nós temos que receber a salvação, sentir a alegria da salvação e compartilhá-la a toda a humanidade, porque nós fomos chamados não somente para sermos salvos, fomos chamados para levar esta salvação, para produzir frutos, para que tudo que nós viermos a pedir ao Pai, como diz em João 15, nós venhamos a receber. É por isso que muitos hoje estão com uma vida espiritual estagnada, uma vida espiritual inerte, né? Não sente alegria, não sente desejo de servir a Deus, porque não está se esforçando em levar essa maravilhosa salvação à humanidade. E, irmãos, um detalhe importante, já que nós vamos estar encerrando daqui a pouco, estava lembrando, nós estaremos estudando nas demais lições, a Epístola aos Romanos tem um tema maravilhoso, irmão, que fala sobre a restauração espiritual dos judeus. Depois da história da salvação, eu particularmente considero
a história dos judeus, uma história, depois da história da salvação, é uma das histórias mais lindas que existe na Bíblia, que mostra que aquele povo será restaurado. E Paulo se ocupou tanto em Romanos, falando sobre a restauração espiritual daquele povo, como nós vamos estudar nas próximas lições, que ele se ocupa de 3 capítulos, capítulo 9, capítulo 10 e o capítulo 11 dessa maravilhosa epístola. Ele se ocupa falando da restauração espiritual dos judeus no futuro. Infelizmente existem pessoas que, por não examinar a Escritura, dizem que Israel está perdido, que Israel não tem salvação. Mas nesses capítulos que nós vamos estudar, se os gentios, diz que Israel foi cortado, a igreja, os gentios foram enxertados. E diz que a queda de Israel foi a elevação dos gentios. Aí Paulo diz, ora, se a queda de Israel, a queda dos judeus, foi a elevação dos gentios, imagina a sua glória o que será. Então, irmãos, é algo maravilhoso. E eu gostaria de dar uma dica para os irmãos, algo importante. É importante os professores falar para os alunos que lê a Epístola aos Romanos pelo menos umas 3 vezes durante o trimestre. Lê bem devagar, examinando, usando dicionário, até comentário bíblico, se for o caso, mas é porque, devido à importância desta carta, e é tão profunda essa carta que você deve lê-la pelo menos umas 3 vezes durante o trimestre. Como nós falamos no início, João Crisóstomo, ele toda semana pedia que essa carta fosse lida em voz alta. Então é importante nós lermos pelo menos 3 vezes durante o trimestre. Logo após o comentário da lição, nós temos aí as perguntas da nossa lição, que é muito importante o professor fazer essas perguntas na sua classe. Inclusive, o melhor método de ensinamento é o método através de perguntas e respostas. Nós vamos tentar estar trazendo na próxima aula, que eu estiver por aqui gravando, essa metodologia de perguntas e respostas. É uma metodologia que puxa o aprendizado do aluno. Então nós temos esse questionário que não deve ser esquecido, não deve ser deixado de mão. E nós temos a literatura sugerida para esse trimestre, o livro que foi escrito pelo pastor José Gonçalves, que é o comentarista desta lição. E temos também a lição de 98, como nós mostramos no início, mais uma vez mostrando, do pastor Ezequiel Soares, o comentário, que tem muita coisa boa. Temos também o livro, comentário de Romanos, do pastor Elienay Cabral. E é sugerido também aqui na nossa lição, a revista Ensinador Cristão, a página 60, a revista de número 66, na página 37. Então nós estamos encerrando a nossa videoaula. Agradecemos a você que esteve assistindo e pedimos que deixe o seu like, alguma pergunta que você tiver, você pode postar logo no final, embaixo desse vídeo, tem um campo dos comentários. Você pode estar fazendo o seu comentário, deixando a sua pergunta, e nós estaremos com certeza respondendo, na medida do possível, essas perguntas. Então hoje foi uma aula, podemos dizer até assim, experimental, é a aula inaugural, mas com certeza estaremos aperfeiçoando mais e mais esse subsídio para a honra e glória do Senhor Jesus. Então a paz do Senhor a todos, uma boa aula no domingo, em nome de Jesus.